importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, esse é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar o amor na canção. Ergamos a voz, tudo depende de nós, da nossa força e disposição. É só abrir o coração, é só abrir o coração. Boa noite, irmãos e amigos. Vamos unir os nossos pensamentos e sentimentos e elevá-los a Jesus. Mestre querido, tu nos dissestes: ouçam os que têm ouvidos para ouvir, sintam os que têm coração para sentir. Nos preenche com as tuas bênçãos, Senhor, a fim de ouvirmos com proveito, a fim de sentirmos e aplicarmos os estudos e ensinamentos desta noite na transformação de nossas vidas. Abençoa, Senhor, o lar de cada um de nós. Abençoa as nossas profissões. Abençoa todos os nossos amigos e também, como nos ensinastes, abençoa também os nossos inimigos. E que nesta noite saibamos escutar com proveito e atender ao teu chamamento. Esse momento decisivo do nosso mundo. E assim, te agradecemos pela oportunidade bendita de estarmos reunidos em teu nome. Graças a Deus. Olá, amigos. É uma alegria estarmos aqui juntos para falarmos sobre um tema que diz respeito a todos nós. É o tema que fala do sofrimento, das aflições. Qual a causa de tantos sofrimentos aqui na Terra? Então, eu venho trazer uma história. Uma história e o personagem principal é um jovem que se chama Marcelo. Esse jovem era um jovem saudável, que levava a sua vida, e aos 16 anos ele ficou doente.
Ele começou com algumas dores musculares, alguns sintomas inespecíficos que não melhoraram, não cederam. E este quadro foi evoluindo até que ele ficasse totalmente imobilizado. Ele chegou, né, a precisar de uma cadeira de rodas. Ele sofria muitas dores. E o seu estado de espírito era um estado de espírito de tristeza, de desânimo, de desesperança, de revolta. E a sua mãe era uma mulher muito generosa, religiosa, e que estava muito sensibilizada com a situação do filho. E uma noite, ela, junto dele, pediu a Deus, suplicou a ajuda de Deus para ele. Ele ficou tão envolvido nesta oração que ele adormeceu e sonhou. Ele sonhou e se viu junto de uma pessoa que se dizia o seu anjo de guarda. E esse anjo de guarda disse a ele: atendo a tua súplica, em nome do Senhor da vida, vem comigo. E assim Marcelo sentiu-se deslizar no ar. E ele subitamente passou a seguir um grupo de mercenários guerreiros, comandados por um jovem déspota, que marchava à frente. Marcelo se sentiu muito atraído por esse chefe. E observou aterrorizado quantas atrocidades que esse chefe realizava, quanta ferocidade, tanto no campo de batalha como nas salas de tortura, nos calabouços, repetidas ações criminosas, sucessivos cenários de horror. E assim, ele foi ficando, se sentindo mal com isso, e indignado com tanta barbárie. E assim, ele pediu para acordar desse pesadelo. O seu anjo de guarda, que estava acompanhando, disse a ele: se te fosse permitido arbitrar em nome dessas vítimas inermes que padecem tais crueldades, que sentença decretarias para este ser monstruoso e infeliz, destruidor de vidas? Olha que pergunta. Ele estava indignado, envolvido emocionalmente com a dor de tanta gente ali. Aí, Marcelo, sem pensar duas vezes, nauseado, dolorido, com espírito repleto de piedade pelas vítimas, ele anunciou. Falou ia beber até a última gota da taça de sangue e de fezes que impôs aos outros. Marcelo disse que aplicaria a pena daquele ser ter as pernas ceifadas, as mãos amputadas, os olhos vazados e a garganta impossibilitada de murmurar sequer por piedade. Então, o castigo, né, seria algo muito grave, muito drástico. E ele continuou. Foi isso que ele pensou, né? Como que esse ser monstruoso iria sentir o que estava fazendo com outras pessoas? Como que esse ser iria sentir piedade? Iria se sentir irmão daquele que ele estava fazendo tanto mal? E ele completa: somente assim ele se recuperaria ante a consciência da divina justiça. O guia, que era o seu anjo de guarda, disse muito bem, né? Ele fez tanta coisa ruim, porém, Deus é justo, mas é misericordioso. A misericórdia de Deus, no entanto, é benigna e generosa. Este homem inditoso, insaciável no mal, foste tu. Ou seja, ele se viu recordando outras vidas, e uma dessas vidas, ele viu o que ele fez no sonho. Ele sentiu muito mal com isso. E o guia protetor, o seu anjo de guarda, disse assim: acabas de lavrar a tua sentença.
aquela mediante a qual expunges. Ele não estava impossibilitado de andar, ele não estava sentindo dores atrozes, a sua doença estava evoluindo rapidamente. E assim, ele terminou com uma frase que tem muito a ver conosco. Tem bom ânimo. O nosso personagem principal, Marcelo, ele, a partir deste momento, ele acordou, que ele estava dormindo, e ele recordou de tudo isso. E ele adquiriu outra atitude na vida. Ele deixou de lado a tristeza e a revolta, voltou a estudar, se formou e foi uma pessoa útil, uma pessoa de grande competência enquanto ele viveu aqui na Terra. Agora, ele seguiu o conselho daquele anjo protetor. Tem bom ânimo e trabalhe em seu benefício e em benefício do outro. Então, vamos pensar, por que Marcelo sofria? Qual a causa do sofrimento deste nosso amigo Marcelo? Ele tinha 16 anos quando adoeceu. Ele era um menino bom. Ele nunca tinha feito mal para ninguém. Ele nunca tinha cometido nenhum crime. Ele não cometeu nenhuma ação grave contra as leis de Deus. E mesmo assim ele ficou doente. Ficou doente em plena juventude. E isso enternece mais os nossos corações quando nós presenciamos algo assim. Então, para entender qual seria a causa desse sofrimento dele, da sua mãe, da sua família, dos seus amigos, que todos ficam tocados pela doença, pela incapacidade, pela situação que ele estava passando. Se nós entendemos que Deus existe, se nós entendemos que Deus é o Pai misericordioso, infinitamente bom e justo, é um Pai que tem todo o poder. Deus poderia livrar Marcelo desta situação? Ele poderia curar Marcelo? Poderia? Vocês podem me responder, poderia. Mas, se a gente pensar que nesta vida, com esta doença, ele estava aprendendo o quê? Por que Marcelo estava naquela situação? Não era para que adquirisse valores que ele ainda não tinha provado que tinha adquirido? Marcelo não precisava, e ele mesmo pediu, vamos dizer assim, na preparação da sua encarnação, a situação de doença, para que ele assim se tornasse uma pessoa melhor, para que ele deixasse, provasse que ele aprendeu o que é fraternidade, o que era amor para com seus irmãos em humanidade. Se Deus fosse caprichoso, tendencioso, não fosse justo e curasse Marcelo naquele momento, será que Marcelo poderia aprender o que ele precisava aprender? Então, Deus sendo bom e justo, se Marcelo, nessa vida, não tinha feito nada para merecer aquele sofrimento, então a causa do seu sofrimento estaria nas vidas passadas. Então nós, espíritas, nós acreditamos na reencarnação. A reencarnação é a volta do espírito habitando outro corpo para a vida na Terra. Quando nós avaliamos a questão do sofrimento, nós precisamos avaliar do ponto de vista do corpo, que é algo que
que perece, que morre, que envelhece, que adoece e morre. É limitado o tempo aqui na Terra. E nós temos que entender a vida do espírito. O espírito é imortal. O espírito habita o corpo quando estamos encarnados. Então, entendendo assim, nós vamos pensar que a causa das aflições, do sofrimento aqui na Terra, pode estar em outras vidas, mas também pode estar nesta própria vida. Se nós pensarmos quanto podemos ver, quanto podemos fazer de errado nesta vida, quanto podemos ter ações contrárias à lei de Deus, nós vamos assim entender que muitas vezes nós temos a causa da nossa aflição hoje mesmo. Quer ter um exemplo? Um exemplo fácil de entender. Vamos pensar que gostamos muito de um doce. Vamos pensar doce de leite. É difícil alguém que não gosta, não é verdade? E sabemos que se nos entregarmos ao prazer de comer um doce, como um doce de leite, e exagerarmos na quantidade, podemos ter problemas, não é? Comer um pouquinho não tem problema, mas se comermos demais, o que vai acontecer? No mínimo, uma dor de barriga. Então, a causa do sofrimento da dor de barriga é o quê? Ter comido doce demais. Só para a gente entender. Uma pessoa que, por exemplo, tem atitudes, se entrega por exemplo, ao vício do cigarro, que também é algo muitíssimo comum. Nós sabemos que o cigarro é prejudicial à saúde, certo? Todo mundo sabe. É amplamente conhecido. Então, uma pessoa que chega na velhice ou na idade adulta e tem um problema pulmonar, tem uma doença pulmonar, antigamente era chamado de enfisema pulmonar, a pessoa sofre muita falta de ar, muito mal-estar, é uma doença difícil, grave. A pessoa que fuma tem mais chance de ter essa doença. Assim como tem mais chance de ter câncer, por exemplo, câncer de pulmão e outros cânceres. Então, nós podemos entender que alguém que se entrega ao cigarro, por exemplo, tem mais chance de ter um sofrimento no futuro próximo, num futuro distante. Alguém que não tem bom senso, cautela no trânsito, e tem um acidente, e se machuca, e machuca o outro, nós podemos entender que esse acidente, né, teve como causa o não cumprimento das leis de trânsito. Então, meus amigos, quantas vezes nós somos, vou colocar aqui, para a gente ver um trechinho do Evangelho segundo o Espiritismo, né, escrito por Allan Kardec, no capítulo 5, fala sobre bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. É um capítulo lindo, que convido a todos para que conheçam. Então, gente, o que está nesse capítulo? Tem uma frase muito interessante, que o homem, que nós, aqui na Terra, muitas vezes, em grande número de casos, é o causador dos seus próprios infortúnios. Como assim? Olha só, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos? Então, quantas vezes, por decisões erradas, levadas por motivos que não são dignos, que não são motivos plausíveis para serem seguidos e que resultam em consequências graves, resultam em dor para si mesmo e para os outros. Continua Kardec.
quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, da sua ambição. Então, nós vamos ver que, em grande número de casos, muitas vezes, os nossos sofrimentos são devidos às nossas imperfeições. As nossas imperfeições morais. O nosso orgulho, o nosso egoísmo. Isso nos traz grandes consequências. Por quê? Porque quando somos levados pelo egoísmo, pela vaidade, pela prepotência, pelo orgulho, nós tomamos, muitas vezes, decisões equivocadas que nos trazem consequências ruins, que são, entre elas, o sofrimento e a dor. Mas são consequências das nossas escolhas. Nós podemos escolher diferente. Então, vamos ver o que mais o Evangelho nos traz. Quantas uniões desgraçadas porque resultaram de um cálculo de interesses ou de vaidade. Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero. E ele segue. Quantos pais são infelizes com seus filhos porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências. Então, ele coloca, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, que muitas das nossas ações, por exemplo, na família, são causadoras de grandes sofrimentos e de sabores. Por exemplo, para os pais, quando os pais não fizeram seu papel de educadores, quando eles não observaram as más tendências dos seus filhos, quando eles não corrigiram essas más tendências desde cedo. Assim, a criança que não recebe essa educação, essa formação vinda da família, muitas vezes se torna um adulto ingrato, uma pessoa que não segue muito bem as leis divinas, a lei da fraternidade, da cooperação, do amor. E é importante também nós falarmos que muitos jovens sofrem abandono, não se sentem compreendidos nas suas casas. Então, é um alerta que nós precisamos dar aos pais, aos educadores, que é preciso educar, observar as tendências inferiores e corrigi-las, mas, ao mesmo tempo, precisamos compreender, ouvir o nosso jovem, a criança, ouvir, porque é importante que eles sejam tratados não como inimigos, que não são. Muitas pessoas falam, aborrecente. Muitas pessoas se dirigem aos jovens assim. Não, eles estão na fase da adolescência, que é uma fase normal da vida, como a infância, como a idade adulta, como a velhice. E é preciso que nós tenhamos condição de ouvi-los, de amá-los como são, corrigir o que precisa corrigir, mas precisamos amar os filhos sem aquele sentimento de posse, sem escravizá-los às nossas próprias opiniões. O que é importante, é muito importante, é lembrarmos do papel dos pais para com os filhos. O papel dos pais é educar e encaminhar esse filho para Deus. Como? Sendo uma pessoa de bem. Uma pessoa útil para a comunidade, que desenvolve os seus potenciais em seu benefício, mas não só no seu benefício. É importante que os pais eduquem os filhos para que eles sejam pessoas generosas, que consigam conviver em sociedade respeitando o outro, os direitos do outro como ele quer que respeite os seus. Então, quando nós falhamos nessa questão da educação dos filhos, por exemplo, nós podemos ter muitas decepções. Decepções, e se nós formos ver, é por nossa falta no passado. No passado, nesta vida, onde
deveríamos ter educado esses filhos. Então, assim, Kardec nos coloca ainda no Evangelho segundo o Espiritismo. A quem, então, há de o homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? Então, é uma reflexão muito importante que nós precisamos fazer. Uma causa também de sofrimento e de um grande número de pessoas é a perda de pessoas queridas. Essa expressão, né, meus amigos, ela é muito interessante. A perda de pessoas queridas. Perda de familiares, de amigos, que geram bastante sofrimento. Mais uma vez, vamos nos lembrar de, ao pensar nessas questões, levar em conta que nós temos um corpo que é perecível, limitado aqui na Terra, mas nós temos um espírito que é eterno e que continua a viver quando o corpo morre. Então, precisamos pensar, perder um ente querido, mas nós possuímos, nós temos a posse de alguém querido? Esse alguém querido nos pertence? A gente fala muitas vezes assim, meu filho, meu marido, minha casa, mas realmente isso nos pertence? Quando esse corpo morrer, nós vamos levar conosco a nossa casa? Não vamos. Então, a questão da morte, algo que foi tão presente nesses últimos anos, em tantas famílias. Quantos pais perderam seus filhos? Quantos filhos ficaram órfãos? Que não têm mais os seus pais com eles fisicamente. Mas nós precisamos entender que Deus é infinitamente bom e justo. Que nós precisamos confiar na sua bondade. E que nós podemos fazer muito por esses seres queridos que estão hoje no mundo espiritual. Podemos orar por eles. Quando fazemos uma oração para eles, né, em seu benefício, queremos que eles estejam bem, nós nos sentimos fortalecidos e eles se sentem felizes por serem lembrados. É muito importante que nós, todos os dias, ao acordar, façamos a nossa oração de agradecimento pela noite que tivemos, pelo dia que teremos à frente. E devemos, além de agradecer, pedir a Deus que possamos ter oportunidade de sermos generosos com as pessoas que estão ao nosso redor, com aquelas que encontramos na rua. Um simples sorriso e um bom dia pode causar um impacto grande naquele que está ali, às vezes triste, às vezes desolado. E isso é possível para todo mundo. Desejar um bom dia, dar um sorriso, fazer uma gentileza no trânsito. Isso faz de nós pessoas mais felizes, faz de nós mais humanos. Então, como que nós vamos, agora, compreendendo a causa do sofrimento, driblar esse sofrimento, torná-lo útil para a nossa elevação? Nós precisamos pensar que fazendo o bem para o outro, nós também nós teremos esse benefício em nosso favor. Então, a oração para aqueles que se foram, a prece de agradecimento, o desejo de podermos ser úteis e generosos, solícitos, cordiais, gentis com o próximo. O amor, muitas vezes, começa assim, com a cordialidade, com a gentileza, na capacidade de não pensar só em mim, só naqueles que eu amo, mas pensar também no outro. Então, assim, meus amigos, estudando o Espiritismo, participando dos cursos na Casa Espírita, nós podemos aprender, nós podemos ler sobre esses assuntos, compreender melhor as situações que nós vivemos. Então, eu agradeço
pela oportunidade de aqui estarmos. E desejo a todos um bom curso, que todos possam estudar o Espiritismo, conhecendo melhor a vida que nos cerca e nos preparando melhor para os momentos difíceis que teremos. Um grande abraço. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus, dia claro. Os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor, a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele. Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo,
Estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Boa noite a todos. Uma alegria estarmos aqui, reunidos em nome de Jesus. Nos preparemos para a prece. Obrigada, Senhor Jesus, por teus passos marcarem luminosamente a trajetória que devemos seguir. Obrigada, Senhor, por suas mãos estendidas a nós, atendendo-nos com os teus recursos divinos. Obrigada, Mestre querido, por deixar a toda a humanidade a carta viva do seu Evangelho bendito, com tantos exemplos de amor e paz. E abençoa-nos, Senhor, abençoando a nossa busca pela aprendizagem, os nossos esforços constantes, sinceros, para o nosso despertamento, para a nossa transformação moral e progresso espiritual. Senhor, que possamos fazer do universo o nosso templo, da nossa consciência, o altar, da lei que nos guia, a caridade dinâmica, do amor ao próximo. E que a nossa fé raciocinada, Senhor, ouça da nossa consciência. Assim, tens Jesus, confie no divino amigo de todas as horas, que é sempre por nós. Sejamos sempre com Ele, graças a Deus, e que assim seja. Um grande abraço a todos. Nas horas calmas, quando a tarde voa, eu tento assim cantar uma canção, e o doce nome de Jesus ressoa no santuário do meu coração. Ressoa como sino que retine, tão claro e puro como o azul do céu. Ressoa como uma cantiga linda que